Olá! O psicanalista francês Alain Didier-Weil, em um de seus textos, propõe a seguinte questão: por que o homem não se contenta em simplesmente falar? Por que também é preciso que ele cante? É fácil constatar o fascínio que a voz causou nas mais diversas sociedades ao longo da história. Fascínio, em muitos momentos, capaz de despertar paixões de toda a ordem. Desde o mito da sereia que encanta marinheiros pela sedução de seu canto, até as palavras de célebres oradores que puderam despertar forte interesse e cumplicidade de suas audiências, não somente pelo conteúdo de suas falas, mas também e principalmente pelas modulações, timbres, ritmos e entonações de suas vozes. Não é à toa o consenso de que um dos maiores poderes de sedução da ópera resida justamente no fascínio pela voz. No caso da ópera, a voz cantada. Desde o início da ópera, cantoras e cantores fascinaram suas audiências pela virtuosística beleza de suas vozes. Graças a este enorme interesse das audiências pela voz cantada, diversas tradições e escolas de canto se desenvolveram ao longo de séculos, dotando a arte do canto de um enorme arcabouço técnico e estilístico. Nesse estilo de canto, o controle respiratório, a precisa articulação e a homogeneidade do timbre devem ser os objetivos primevos do cantor, dotando-o, portanto, de uma capacidade invejável de cantar longas notas sustentadas, ornamentos ou passagens melismáticas muito ágeis, conhecidas como coloraturas, muito características da música barroca. O cantor belcantista estava na época barroca encarnado na figura dos cantores castrati, homens cuja extensão vocal correspondia à das vozes femininas. Isto porque os meninos cantores, muitos deles órfãos ou de famílias muito pobres, eram submetidos antes da puberdade à castração, de modo a impedir a mudança vocal típica das vozes masculinas. Tal como hoje ocorre com os ídolos pop, durante o século XVIII, os castrati eram adorados por multidões. Eles podiam representar personagens tanto masculinos quanto femininos, mas eram famosos, acima de tudo, por representarem o primo uomo, o herói masculino protagonista. Sobre esse assunto, podemos citar o filme Farinelli, Il Castrato, de Gérard Corbiot, um extravagante filme biográfico sobre o castrato mais famoso da história, o cantor Carlo Broschi, apelidado Farinelli. Após 2 séculos de ativa presença na ópera, o castrato, que interpretava papéis tanto masculinos quanto femininos, sai definitivamente de moda. Com a decadência da prática de castração e importantes mudanças estéticas e sociais, novos tipos de voz foram sendo criados e colocados em evidência. A partir do século XIX, ganharam popularidade os cantores sopranistas e contratenores, cantores masculinos que eram tecnicamente treinados para ter um alcance vocal equivalente ao das vozes femininas. Somado a isso, outra mudança de gosto do público é que a partir das primeiras décadas do século XIX, o gênero da personagem passa a ser mais frequentemente associado ao gênero do cantor.
É então por volta desse período que se dá a convenção dos 6 tipos básicos de vozes do canto lírico, indo da voz mais aguda para a mais grave, as vozes femininas, soprano, mezzosoprano e contralto, e as vozes masculinas, tenor, barítono e baixo. Convencionaram-se também associações entre esses tipos de vozes e os tipos de personagens. Assim, se sucedeu que a cantora soprano e o tenor, por exemplo, muitas vezes representassem o papel do casal de enamorados protagonista. O barítono representasse o pai da soprano ou do tenor, podendo representar também um rival do tenor pelo amor da soprano, ou ainda um amigo ou tipo de conselheiro. Com o baixo, frequentemente representando um sábio, pode ser um sacerdote, um rei ou um homem idoso. A mezzosoprano convencionou o papel rival da soprano pelo amor do tenor, podendo ainda representar uma megera ou ainda uma mãe ou dama de companhia. Exceções à regra, a mezzosoprano pode representar ainda personagens masculinos adolescentes. Nesse caso, a cantora atua muitas vezes com trajes masculinos. Ou na ópera francesa, a mezzosoprano muitas vezes é chamada a representar mulheres sedutoras, as femmes fatales. Ainda nessa linha das convenções, o contralto, a voz de registro mais grave entre as vozes femininas, aparece muitas vezes no papel de uma profetisa, feiticeira ou mulher muito idosa. A classificação vocal de um cantor ou cantora em um desses tipos de vozes é feita seguindo os seguintes parâmetros: extensão vocal, qual a nota mais grave e qual a nota mais aguda um dado cantor é capaz de emitir; tessitura vocal, que é a região da extensão vocal mais favorável para o canto; peso da voz, se é uma voz leve, brilhante e ágil ou se é uma voz pesada, rica e escura; timbre, ou a cor da voz; e os pontos de passagem vocal, que são as regiões em que ocorre mudança de um registro vocal para outro: registro de peito, que corresponde às notas mais graves; registro médio e registro de cabeça, que corresponde às notas mais agudas que um cantor pode emitir. Além disso, para identificar o tipo de voz de um cantor, também levamos em consideração características físicas, como peso e altura, além de idade e experiência com o canto. No próximo episódio, iremos continuar a falar de voz. Iremos experienciar as diferentes nuances e qualidades sonoras das vozes femininas e masculinas. Amigas e amigos, a ópera pode nos transformar intelectual e emocionalmente. Esse foi o Ópera na Cidade. Até a próxima! Già s'aspettava